Olá, irmãos, muito boa tarde, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Hoje são 17 de novembro de 2022 e eu tenho um alerta para você. O vídeo de hoje tem por tema Apocalipse, o tempo do fim chegou. Esse é o ponto, essa é a pauta, eu quero conversar muito claramente com você. Aquilo de que falávamos a respeito da escatologia bíblica, a escatologia é o estudo do fim dos tempos, né? Estudo das últimas coisas, né? Aquilo que falávamos a respeito do Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação, quer dizer tirar da sombra, apoicalipto, né? Significa tirar da sombra, revelar, tirar o véu. Aquilo que nós falávamos como sendo um acontecimento para ainda distante chegou. Como sabemos disso? As palavras de Jesus em Mateus 24, capítulo 1, versículo 8, e esse Mateus 24 é chamado de sermão de dores. Por muitas vezes também é chamado de sermão escatológico, porque ele se refere ao período da tribulação, se refere ao período do Apocalipse. Esse é o contexto. Agora, Jesus enumera sinais em Mateus 24 para indicar quando é que esse tempo chegou, sobretudo dos versículos 6 ao 8, como sendo sinais catastróficos, sinais apocalípticos, e muito embora esses sinais apocalípticos do versículo 6 ao 8 sejam perceptíveis, sejam claros, sejam evidentes a respeito de uma era profética, ele faz uma declaração esperançosa dizendo, mas ainda não é o fim. E além dele dizer, do versículo 6 ao 8, que ainda não é o fim, ele declara que são somente o princípio das dores. Claro que aqui caberia toda uma argumentação teológica e escatológica para explicar isso, mas eu quero fazer um alerta para você e ser o mais claro possível. É que princípio das dores se refere então àquilo que compreende os sinais que estão de Mateus 24, 1, do versículo 1 até o 8, e que estão acontecendo agora antes de se iniciar a tribulação, que são as dores propriamente dito. Então muita atenção com isso. O princípio das dores se refere ao período de sinais que acontecem antes da tribulação de 7 anos do Apocalipse. Tribulação de 7 anos do Apocalipse é aquele período que haverá anticristo, falso profeta, marca da besta, imagem da besta, selos, trombetas e taças, todas aquelas coisas que nós ouvimos durante muito tempo em nossa vida. Se você é de berço cristão, você ouviu desde a sua infância. Então, o princípio das dores refere-se a esse período que nós estamos vivendo, de alterações climáticas, de alterações na natureza, de guerras, rumores de guerras aumentadas, de terremotos aumentados, de epidemias aumentadas. Então, por isso, esse momento, esse tempo é caracterizado dessa forma. Uma outra evidência muito importante que caracteriza que nós estamos no princípio das dores é tudo o que acontece com Israel. Israel é o relógio profético de Deus, é um relógio profético no mundo, né? Tudo que acontece em Israel e Jerusalém, mais especificamente, compõe essas séries ou essa sequência de sinais escatológicos. Por isso, ainda que houvessem no passado muitas pregações a respeito da volta de Cristo, é 14 de maio de 1948 que dá, por assim dizer, um pontapé, ou torna-se um gatilho disparador para o final dos tempos, porque a profecia de Daniel a respeito do final dos tempos, que se encontra em Daniel capítulo 9, a respeito das 70 semanas de Daniel, e que ele revela ali naquele capítulo qual é o propósito das 70 semanas, culminando com a última semana, que são as dores, que é a tribulação do Apocalipse. Quando isso ocorre, é necessário que Jerusalém esteja sob controle judaico, que o povo de Israel esteja de volta à sua terra. Tudo isso são elementos que nos ajudam a compreender que o Apocalipse chegou, o fim dos tempos chegou. Esse é um fato. E olha, irmãos, o mundo nunca mais será o mesmo. Tudo que você está vendo acontecer em termos de política nacional, em termos de geopolítica, né? A geopolítica envolve a política nacional e aquilo que acontece com as outras nações. Então, quando você fala em geopolítica na escatologia bíblica, você está falando dos assuntos políticos que têm alguma relação com as profecias bíblicas. E nós chegamos nesse tempo. Tudo que você está vendo acontecer nas eleições, nas nações, no mundo, nas mudanças de governo que você está vendo acontecer ao longo de todo o globo, as mudanças de paradigma, né? Paradigmas são padrões estabelecidos, toda essa disputa entre marxismo, né? Comunismo e conservadorismo, tudo isso é o mundo passando por uma convulsão social, política, econômica, religiosa,
para uma transformação que está profetizada para o fim dos tempos, para uma transformação que está profetizada para o Apocalipse. E esse tempo do Apocalipse chegou. Então nada vai voltar mais a ser como era antes. Não, pelo contrário. Tudo que você viu acontecer, por exemplo, na crise sanitária de 2020 para cá, fez o mundo acelerar em 5 ou talvez 10 anos no que se refere à tecnologia. Para poder fazer essa transposição do dinheiro de papel moeda para o dinheiro virtual, porque o governo do anticristo ele requer um sistema global capaz de ser controlado. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 13, que é um governo totalitário e é um governo onde não se pode comprar ou vender sem que haja um registro único de cada cidadão, de cada indivíduo preso nesse sistema, nesse governo. E o Apocalipse 13 chama esse registro de marca da besta. É o número 666, que é um número referente a um nome de um homem. É o que está escrito. Então, esse mesmo Apocalipse 13 diz que esse governo do anticristo, ele não permite com que se compre nem se venda sem que haja a marca. E diz que pequenos e pobres, ricos e pobres, pequenos e grandes, livres e escravos, todos terão que se submeter a essa marca. Aqueles que resistirem a essa marca ou que se rebelarem contra ela serão assim tratados como criminosos e tal, serão perseguidos. Essas pessoas terão que viver à margem da sociedade, escondidas, tendo aí alimentos e galinha e cabra e coisas dessa natureza que ele possa manter escondido em algum lugar para poder sobreviver. Esse é o cenário futuro. Porém, para que esse cenário aconteça, é preciso que haja essas crises epidêmicas, é preciso que haja essa crise sanitária, é preciso que haja as guerras e os rumores de guerras, porque toda essa efervescência vai provocar um clamor mundial para a paz. Por isso que conferências como essa que está acontecendo e termina amanhã, dia 18 no Egito, que é a Conferência do Clima, organizada pela ONU, ela é tão importante. Não é à toa que lá há 10 pontos ou 10 mandamentos da natureza, da humanidade, do clima para poder salvar o planeta. Foi lá que foi recebido os 10 mandamentos no Sinai. Então tudo isso é relevante e o tempo inteiro esse sistema maligno que já opera, já impera e pelos quais demônios e anjos estão disputando a mente dos presidentes, dos reis, dos poderosos, esse sistema trabalha para inverter os valores, não é? Para que haja realmente uma mudança de valores e uma substituição dos valores judaico-cristãos para valores que sejam anticristãos, antibíblicos, antijudaicos. Essa é a ideia, esse é o ponto. Então o que você está vendo acontecer com o mundo é que ele está passando por uma transformação, onde o casamento não tenha valor, onde a família não tenha valor, onde a criação, o modelo de família tradicional seja desfeito, seja desconfigurado. Então a batalha espiritual diante do que nós estamos vivendo hoje é muito maior do que muita gente pensa, e tem muita gente que não entendeu. E aí entramos num segundo ponto desta live, que tem por tema Apocalipse, o tempo do fim chegou, que é a leitura de Judas, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, a epístola de Judas não tem capítulos, ela é só um texto. E capítulo 1 com versículos foi introduzido para que ficasse mais fácil a sua leitura. Dito isso, Judas 1,3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia, do Apocalipse, para você que está começando a ter contato com a Bíblia e com a teologia agora, esse Judas não é o Judas Iscariotes, só para que você saiba. Ele então vai nos instruir, exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muitas pessoas se opõem a esse mecanismo pensando, Deus não precisa de defesa. Claro que Deus não precisa de defesa. Obviamente que não. No entanto, muitas pessoas, principalmente agora no final dos tempos, por causa das crises sanitárias que houveram de 2020, de outras mais que vão acontecer, de toda essa transformação social, política, econômica e religiosa pelo qual o mundo está passando, estão começando a ter contato com as coisas de Deus agora, com a fé agora, com a religião agora, com a Bíblia agora. E essas pessoas precisam ser orientadas e instruídas. Você viu que ontem foi uma nova missão espacial para a Lua, né? Se você está atento a essas notícias, mas nem todos estão, há uma nova corrida em relação à Lua, uma nova reconquista da Lua, onde haverá missões japonesa, chinesa, russa, estadunidense ou norte-americana, ou dos americanos. Então vários países estão disputando essa reconquista da Lua. Isso tudo é muito importante, porque o assunto a respeito de OVNIs, objetos voadores não identificados,
assuntos a respeito de ET, extraterrestres, vida inteligente fora do planeta, isso é muito importante para conceitos como a nova era, a nova ordem mundial, porque acredita-se que o anticristo, o Maitreya, seja um ser evoluído que virá de outro planeta. Por isso é que existem esses filmes desde tantas décadas atrás, como Star Trek, Star Wars, né, que são Jornada nas Estrelas ou Guerra nas Estrelas, e outros filmes, Perdidos no Espaço, Guerra dos Mundos, filmes que identificam um contato do planeta Terra com seres ou com civilizações evoluídas de outro planeta. O fato é que todos esses filmes e Hollywood e o cinema telegrafam o que eles vão fazer, e através desses filmes há a mentalidade ou a ideia de preparar a humanidade para que quando extraterrestres aparecerem, ou OVNIs, ninguém se espante. Afinal de contas, isso já era relatado nos filmes há tanto tempo que deveria ser mesmo verdade. Então, imagine você o alvoroço no mundo quando OVNIs pousarem nas principais capitais do mundo, nas principais cidades, né, nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, falando aqui do Brasil, e pousarem em Washington, em Nova York principalmente, imagine em Paris, em Tel Aviv, não é? Pousando em Israel. Imagine quando seres de outro planeta aparecerem e disserem que são então seres de outro planeta, e eles falarem que a humanidade precisa evoluir no sentido de uma mentalidade para além da religião, para além dos nossos modos tradicionais de crença, e validando a autoridade de um grande líder como sendo um ser evoluído vindo de outro planeta. É isso mesmo. Quando o anticristo se manifestar, ele vai buscar ser tudo para todos. Para aqueles que estão esperando UFOs, né? A ufologia estuda os objetos voadores não identificados e seres de outro planeta. Quando eles começarem a identificar OVNIs e ETs, e acreditando nisso, esperando, buscando, desejando esse contato com seres de outro planeta, o anticristo vai se mostrar para essas pessoas como um extraterrestre. Para as mulheres ele vai aparecer como o seu discurso, a sua mentalidade vai ser como de uma mulher. Para os homens ele vai aparecer como homens. Para aqueles que fizerem outras escolhas, ele vai aparecer dessa forma. Então o anticristo ele vai aparecer como ser identificado de cada pessoa. E também no aspecto religioso, ele vai aparecer como a encarnação máxima do budismo, e também dentro do islamismo, e principalmente dentro do cristianismo. Ele vai buscar dizer que ele sim é o Cristo, né? Então não se engane se através da ciência puderem clonar ou fazer qualquer coisa em relação àqueles que viveram no período da igreja primitiva, do Novo Testamento, dizendo que isso sim se configura a volta de Cristo, não é? Para o judaísmo ele dirá que é a figura messiânica tão aguardada, já que rejeitaram Jesus como o Cristo, né? Já que rejeitaram Jesus como Messias. E é neste ponto que eu quero chamar a sua atenção para este tema Apocalipse, o tempo do fim chegou, para algo que nós chamamos de apologética cristã. A apologética cristã é um ramo da teologia que faz a defesa da fé cristã, não porque Deus precise de defesa, mas porque existem tantos questionamentos a respeito da fé, a respeito de Deus, do agir de Deus, que é muito importante que eu e você saibamos defender a nossa fé, dar razão à nossa fé e atender o chamado de Judas no versículo 3, que diz que eu estou aqui escrevendo para exortar vocês a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, que muita coisa tem sido falada, muita gente está falando um monte de coisa e falando um monte de besteira. E o pior é que nós temos um monte de gente se dizendo cristãos, falando coisas que a Bíblia não disse, que a Bíblia não ensinou. E não bastasse isso, você tem um grupo de pessoas fazendo muita confusão. Por exemplo, aqueles denominados TJ, eu vou usar aqui a sigla, você já viu? Eu nunca vi, eu conheço aqui na minha cidade, Juiz de Fora, muitos TJs, e eu nunca vi um trabalho de TJs junto a pessoas perdidas. Eu sempre vejo um trabalho de TJ junto a alguém que era perdido, drogado e tal, se prostituía, mas se converteu ao cristianismo. Aí você vê o trabalho de um TJ junto a essa pessoa buscando dizer para ela que não, esses crentes aí, esses cristãos não sabem, aqui é que nós sabemos. E chega-se ao ponto de dizer uma série de besteiras contradizendo o texto bíblico. Assim também você tem um grupo que eu respeito muito, que é o grupo do Adventismo, né? Assim que sabem que alguém se converteu, que alguém é cristão, logo vem alguém dizer que você tem que guardar o sábado, e que se você não guardar o sábado, aí entram conceitos muito que na verdade não são do texto bíblico, de dizer que o sábado é a marca da besta, que se a pessoa não guardar o sábado ela não vai ser salva, quando o Êxodo capítulo 31 diz que o sábado é um sinal entre o povo de Israel e Deus, entre os judeus e Deus. Por isso você não pode perder a quinta escatológica de hoje, às 22 horas, aqui no Rodrigo Oliveira Oficial, porque nós vamos falar sobre a teologia da substituição.
Então surgem outros grupos ensinando coisas, por exemplo, que Satanás no milênio vai carregar os nossos pecados. Ora, isso faria de Satanás corredentor da obra de salvação se ele fosse carregar os nossos pecados. Percebe? Há uma série de coisas que a pessoa precisa entender. Então nunca foi tão urgente que nós compreendêssemos ou compreendamos o que realmente diz as Escrituras. E essa coisa de apologética cristã e defesa da fé, você pode achar que isso se trata de algo novo. Você pode achar que isso é algo que surgiu agora, que algo surgiu depois da Reforma Protestante, ou no Iluminismo, ou em relação ao algum ismo. Isso não é verdade. A apologética cristã é tão antiga quanto a apologética, né? É tão antiga quanto o cristianismo. A igreja cristã já nasceu apologética ou apologeta. Apologética vem da palavra apologia, que significa defesa. Então, quando você faz apologética, essa palavra de Judas 1,3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem um monte de gente confusa e confundindo um monte de outras pessoas. Por exemplo, a respeito do Apocalipse, da escatologia, muitas pessoas começaram a falar da escatologia do Apocalipse, não ontem, mas começaram a falar de 2020 para cá e da crise sanitária para cá. E muitas dessas pessoas já estavam confusas a respeito do que entender e de como entender. E aí elas às vezes se firmaram em alguma coisa que às vezes não é o texto bíblico, mas algum raciocínio filosófico, e passaram a defender aquela ideia, ficando confuso e confundindo muito mais gente ainda. Olha, eu creio que tem um chamado de Deus para o ensino, para estudar e ensinar as Escrituras. Tendo isso como base, eu criei o canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. E lá, irmãos, eu tenho mais de 1.100 vídeos. Desses 1.100 vídeos que estão no canal Rodrigo Oliveira Oficial, menos de 50 ou 50, eu acredito que 50, estejam na área de membros. Na área de membros, você clica lá no botão Seja Membro e você tem duas opções. Uma opção de R$ 14,90 mensal, que você se torna então membro patrocinador ajudando essa obra, e você tem acesso a todos os vídeos que estão na área de membro. E tem uma categoria acima chamada categoria curso de teologia, onde tem lá 30 vídeos. Na categoria curso de teologia tem 30 vídeos, que é o curso de teologia do pastor Rodrigo. Se tornando membro na categoria curso de teologia por R$ 49,90, você tem acesso a esses 30 vídeos, que são 30 vídeos sistemáticos, colocados numa ordem para que faça sentido, com aulas de homilética, hermenêutica, missiologia, introdução à teologia, para formar aí a sua mentalidade cristã, metanoia, transformação de mente, e você aprender a defender a sua fé. Mas eu não vim falar de vender o curso de teologia e nem de você se tornar membro. Claro que você será muito bem-vindo. Se você que está me assistindo pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou por outros meios agora, entende a urgência dessa obra e se quiser se tornar um patrocinador do canal, se tornando membro na categoria simples ou na categoria curso de teologia, seja muito bem-vindo. Mas não é isso que eu estou falando, não é o foco principal do curso, o foco principal da live. O foco principal da live é fazer toda essa contextualização que eu estou fazendo, chamando a sua atenção. Eu tenho mais de 1.100 vídeos no canal, sendo que 1.050 vídeos estão na área pública, de graça. Então, eu senti uma urgência missionária de ensinar você que está me assistindo a palavra de Deus. E aí eu organizei esses mais de 1.000 vídeos em playlists temáticas. Você vai encontrar lá playlist pública, de graça, do arrebatamento, playlist pública, de graça, da tribulação, playlist pública, de graça, dos profetas maiores e menores, playlist pública, de graça, do milênio, playlist pública, de graça, a respeito do profeta Daniel, playlist pública, de graça, a respeito de hermenêutica e muito mais. Então, eu coloquei os vídeos, estão todos na área pública de graça, é só você maratonar. Então não aprende a palavra de Deus quem não quer. E o provérbio diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Agora você que entende esse chamado, entende essa importância. Eu estou agora no meu trabalho, na hora do almoço, fazendo live. Eu gostaria de fazer de manhã, de tarde, de noite, tenho muito a vos dizer. Eu estudo escatologia, Apocalipse, desde agosto de 1999. Além de ter estudado de forma autodidata, que significa estudar sozinho, depois eu fiz curso na igreja, fiz faculdade, fiz mestrado, doutorado e outras pós-graduação. Então, irmãos, eu ainda estou no meu trabalho no escritório de uma construtora. E o meu desejo é fazer muito mais. Eu estou fazendo agora live na hora do almoço, e às vezes os irmãos gostariam que eu aparecesse falando mais, mas às vezes não dá tempo, eu não consigo. Além disso, eu estou fazendo concluindo mais uma pós-graduação que é de neuropsicopedagogia. Então tem que estudar, tem que fazer prova, muita coisa. E às vezes até parece que tem gente que chega e não respeita o chamado da gente, não respeita o trabalho da gente, quando Romanos 13, 6 e 7 dizem que você deve dar a cada um o que você deve. A quem é imposto,
a quem tributo, tributo. É muito interessante isso, né? A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, às vezes a gente chega, os irmãos, tem gente que chega aqui parecendo que eu comecei ontem. Eu estou aqui desde agosto de 1999. Escrevi um livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon. E às vezes as pessoas chegam com as palavras mais desrespeitosas. Isso desanima e entristece, porque nós que dissemos sim ao chamado, entendemos a urgência e o compromisso, mas é muito desagradável quando nós recebemos comentários no direct, ou mesmo na área aberta, de pessoas criticando, ou pessoas, na verdade, atrapalhando o trabalho, sem reconhecer a nossa labuta teológica, o nosso labor, o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso afinco para ensinar o povo de Deus com palavra. Eu tenho sim 3 cursos, criei o curso Apocalipse Presente, com 11 aulas, eu tirei as divulgações do curso de modo a que ele fique bem barato. E tem o curso Escatologia de Daniel, que é um mergulho em Daniel, que eu tenho certeza que você não vai encontrar material assim profundo na internet, e nem vai encontrar nada profundo como o meu curso de Daniel e meu curso de Apocalipse, nem em faculdade teológica. Eu estou fazendo da melhor maneira e com muita profundidade. Para fazer esses cursos, é só você clicar no link na minha bio no Instagram, comprar esses 2 cursos que estão baratíssimos e você vai aprender de forma sistemática. Vai abençoar meu ministério e vai ser abençoado. O link para comprar esses cursos também estão na descrição dos meus vídeos no YouTube. E como eu já falei, para fazer o curso de Teologia para Obreiros, o curso de Teologia do Pastor Rodrigo, é só se tornar membro na categoria Curso de Teologia. Mas é impressionante, vocês não têm ideia, vocês que estão me assistindo, não têm ideia do tanto, às vezes, de mensagem desaforada e de gente querendo se aproveitar. Isso é o que eu mais recebo. Muitas mensagens de pessoas querendo se aproveitar porque eu gosto de ser gentil, eu gosto de ser educado, eu gosto de tratar as pessoas bem, está em mim isso. Até, inclusive, gente, eu fui professor de apologética cristã, da disciplina de religiões comparadas durante muitos anos. Eu ensinei como refutar o budismo, como refutar o catolicismo, como refutar as testemunhas de Jeová, como refutar o adventismo, sim senhor, como refutar seitas e heresias. No entanto, eu sempre gostei de falar de uma palavra que pudesse atrair as pessoas pelo conhecimento e não humilhá-las. Então eu sempre considerei, eu sei que tem gente chamada para fazer o debate, tem gente que é de Deus para isso. Mas eu sempre achei que o debate ele traz muito confronto. E às vezes eu fico com a impressão que no debate, alguém que poderia vir para Cristo acaba sendo humilhado e pode não vir. Então, se Deus te chamou para atuar no debate, eu creio que tem muita gente boa fazendo isso, é uma bênção. Eu acabei deixando a disciplina de apologética cristã e de religiões comparadas, porque eu preferi escolher o caminho de atrair as pessoas pelo conhecimento, mostrando, revelando, persuadindo a fé, do que, às vezes, o combate. Mas tem gente que faz esse trabalho muito bem, tem o dom, foi chamado para apologética cristã, foi chamado para fazer o debate, e eu gosto muito de ver quando eu vejo pessoas muito preparadas e que entendem que o debate, realmente, o propósito do debate é vencer o outro, e aí vão para esse combate munidos da palavra de Deus. Eu acho isso realmente muito legal, muito fantástico. Agora, por eu querer ser muito educado, muito gentil, não gostar, às vezes, de dar resposta dura, tem gente que vem e às vezes, pensa que a gente não está percebendo e quer se aproveitar da minha ingenuidade, quer se aproveitar da minha gentileza, e aí às vezes eu preciso dar um corte tramontina, e aí a pessoa, nossa, ora irmãos, por que não vai lá falar com o pastor que está sempre com falta de educação, ignorância e coice, e lá não fala e aqui vem falar? Então assim, essa live é para instruir você, dizendo que o apocalipse chegou, o fim dos tempos chegou, mas para dizer a você também que tenha compromisso com a palavra de Deus. Muitas pessoas não são abençoadas, não conseguem solução para suas questões no dia de hoje, porque não entenderam o princípio de Romanos 13, 6 e 7, princípios de honrar a quem tem que ser honrado, princípio de temer a quem merece temor, princípio de pagar o imposto a quem é imposto. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, aproveitando o ensejo dessa oportunidade aqui, Gálatas capítulo 6 diz que eu devo repartir todas as coisas boas com quem me instrui na palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5, diz que o obreiro é digno de duplicada honra, duplicado salário, principalmente se dedicado à pregação e ao ensino. E Jesus, em Mateus 10, diz que o pregador, o ensinador da palavra, não tem que se preocupar com bolsa, com ouro, com nada, porque a comunidade cuida dele, pois o obreiro é digno do salário. Então eu quero aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: se você tem assistido as minhas lives, tem participado aqui, tem sido um prazer fazer, irmão, são 1050 vídeos de graça no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube, ensinando Bíblia, porque eu não apareço nas lives falando eu acho, eu ensino Bíblia com poder e com autoridade para a glória de
Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim e eu faço esse trabalho para a glória de Deus. Agora, como a Bíblia diz, a comunidade deve cuidar dos obreiros. Eu quero fazer um apelo a você que está me assistindo, que tem sido abençoado, que tem ouvido a palavra. Deixa Deus te usar, se torne um dizimista mensal desta obra, se torne um ofertante dessa obra, se torne um patrocinador dessa obra. Nós começamos também a EBD online, a pedido de vários irmãos. Eu comecei a dar a escola dominical online às 9 da manhã, aos domingos de graça. Tem uma playlist no canal Rodrigo Oliveira Oficial, no YouTube, com aulas de EBD muito boas e já com 4 aulas de escatologia. No próximo domingo é a 5ª aula de escatologia. Eu estou usando a revista que eu lecionei no ano de 2004 e eu tenho certeza que isso vai ser muita bênção para a sua vida. Então eu quero fazer um apelo a você. Quero falar com você que às vezes me manda mensagem desaforada no direct. Você que me manda mensagens desaforadas às vezes no direct, eu quero dizer uma coisa para você: se enxerga, né? Vá ganhar aquele perdido para Cristo, aquela pessoa que está nas drogas, que está na prostituição. Você não presta serviço nenhum quando você está querendo pregar e reconverter cristãos que já estão na igreja convertidos, né? Quantos trabalhos você realizou com os perdidos? Eu realizo esse trabalho há muitos anos, né? Pude trazer várias pessoas de outras religiões ou pessoas que se declaravam ateus ou ateias para Cristo, mostrando a verdade das Escrituras, não é? Ensinando as pessoas as Escrituras. Então, puxa, por favor, e você que está aqui assistindo, que tem sido beneficiado, que tem sido bênção, se Deus tocar no seu coração, você pode consultar na descrição dos meus vídeos no YouTube, tem sempre lá o Pix, tem sempre lá o número de uma conta. Então, você que pode, você que sente o desejo, você que sente o chamado, se torne um dizimista, porque eu estou orando a Deus e colocando diante de Deus um propósito, que é o de viver integralmente do ministério. É isso mesmo, eu estou orando para poder deixar aqui, eu estou no meu trabalho neste momento, na hora do meu almoço, eu ainda não almocei para poder fazer essa live. Não sei se vai dar tempo de almoçar. Então eu quero fazer um apelo a você que assiste essa live. Essa obra não pode parar, entenda esse propósito. Tem gente que fala, o pastor agora está cobrando. Irmãos, são mais de 1.100 vídeos que eu tenho no YouTube. 30 estão no meu curso de teologia do pastor Rodrigo e uns 20 ou menos estão na área de membros, para quem se torna membro. E eu fiz isso por R$14,90, por R$49,90 mensal, para que os irmãos patrocinem. E criei o curso Apocalipse Presente e o curso Escatologia de Daniel, que você pode fazer clicando na minha bio. E aí eu pergunto a você que está me assistindo, tem alguma coisa errada nisso? Isso não é justo? Quando Jesus disse de graça receber, de graça dar, é só você ler o contexto, irmãos. E até curso de hermenêutica tem aqui no canal de graça, além do curso de teologia, para você aprender a interpretar a Bíblia. Quando Jesus disse de graça receber e de graça dar, é só você ler no contexto. Ele diz curar os enfermos e expulsar os demônios. Então orar pelas pessoas, curá-las, expulsar o demônio, você não pode cobrar por causa disso, isso é de graça. Agora, com relação ao ensino da palavra, alguém que escreveu um livro, alguém que está dando curso, que dedicou a vida, por exemplo, os cursos que eu escolhi fazer, pedagogia, psicopedagogia, pós-graduação em filosofia e sociologia, são cursos que eu entendi que iriam contribuir para o meu ministério de ensino, de pregador. Mas eu fiz investimentos, enquanto muitas pessoas que estão me assistindo foram para a praia e viajaram para vários lugares do mundo para passear, eu estava investindo em livros e em cursos. Então é justo que agora, depois de mais de 20 anos de estudo, porque eu comecei a estudar em agosto de 1999 a escatologia, e depois de fazer o estudo sozinho, eu comecei a fazer curso na igreja, depois faculdade de teologia, reconhecida pelo MEC, faculdade de verdade de teologia, mestrado em escatologia, doutorado em teologia, faculdade de pedagogia, psicopedagogia, filosofia, sociologia, para poder aprender a proteger a mim e os meus amados e a ensinar você, porque eu tenho convicção que fui chamado para ensinar. E os vídeos estão de graça, então às vezes tem um monte de gente que fala um monte de besteira sem saber, o pastor agora está cobrando. Não, eu tenho o curso Apocalipse Presente na plataforma Hotmart, o curso Escatologia de Daniel, que também é na plataforma Hotmart, mas os dois estão, um por R$ 99,90 e o outro por R$ 79,90, ou seja, muito barato. Você gasta muito mais do que isso saindo à noite. E o curso de teologia do pastor Rodrigo, que está na categoria membros de teologia lá no YouTube, que você pode fazer se você quiser, e mesmo se você não quiser, eu tenho 1.050 vídeos de graça e estou dando a EBD de graça aí também, porque eu entendi o meu chamado. Em contrapartida, eu peço que os irmãos entendam o propósito. Eu sei que tem pessoas me assistindo aqui agora ao vivo, e algumas já estão assistindo salva, que pode entrar nesta obra, pode entrar nesse ministério e se tornar um dizimista aqui do ministério do pastor Rodrigo. Eu sei que tem gente que está assistindo que pode fazer isso. Pode dar a sua contribuição mensal, a sua oferta, pode comprar os cursos, fazer o curso, comprar o livro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vemos que é a hora de promover o reino, nós vemos que
a adesão de pessoas aos cursos, aos 3 cursos, ou a comprar o livro é mínima que você não pode imaginar, assim. Então, assim, além de nós estarmos fazendo a obra com excelência, eu estou orando para que Deus levante pessoas-chave para se tornarem dizimistas nesse ministério, ofertantes, para que eu possa me dedicar em tempo integral e fazer muitas mais lives, muito mais estudos. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo se torne um dizimista aqui no meu ministério, se torne um ofertante, não por pressão, não por medo, não porque levou uma cajadada, mas porque eu creio que o Espírito Santo está falando na sua mente, está falando no seu coração, e se ele está fazendo isso, não resista, deixa Deus te usar. Aprenda a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pois é, pastor, eu só vou aprender a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos se eu me tornar dizimista, ofertante no seu ministério, se eu comprar o curso. Não! Eu vou repetir, eu tenho 1050 vídeos no meu canal no YouTube de graça, organizados em playlists por temas. Playlist do arrebatamento, playlist da tribulação, playlist das 7 igrejas, playlist de Mateus 24, playlist do milênio, tudo de graça. Playlist dos profetas menores, maiores. Eu recebo vários comentários aqui de pessoas dizendo que não encontram no YouTube estudo dos profetas menores, dos profetas maiores, como eu fiz detalhadamente mostrando nas escrituras. Bom, então vá lá, se delicie, aprenda a palavra de Deus, porque o Apocalipse chegou. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. É momento de aprender as escrituras, memorizar as escrituras, ter Bíblia de bolso, saber que a perseguição à igreja vai começar agora mais forte, antes do arrebatamento da igreja, e você precisa se preparar. E a maneira de você se preparar não é só se tornando membro do meu canal, nem comprando meus cursos. Se você quiser fazer isso, que Deus te abençoe e te torne rico por isso. Mas eu tenho 1050 vídeos de graça que você pode assistir e compartilhar com as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, que Deus te proteja no nome santo do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa live, fortaleça a sua fé, enche essa pessoa com o Espírito Santo, dê a ela graça, poder e unção e proteja a sua família em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um beijo, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até logo mais.